Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero, nessa noite, conversar com os irmãos a respeito de algo fundamental na nossa vida cristã, que é o verdadeiro corpo de Cristo. Você conhece o verdadeiro corpo de Cristo? Você conhece o corpo de Cristo? Quem já viu o corpo de Cristo? Você sabia que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da vida cristã é conhecer o corpo de Cristo? Não só conhecer o corpo de Cristo, mas se relacionar com Ele, com o corpo de Cristo da maneira certa. Você sabia disso? Você sabia que a forma como nós relacionamos com o corpo de Cristo, ela é determinante para as bênçãos de Deus, que Deus tem para nós, as nossas bênçãos, que já estão liberadas para nós no mundo espiritual, elas nos alcançarem, conforme diz a Escritura, elas irem atrás de nós, e também é determinante para que a nossa vida entre em declínio, em um grande desastre, por assim dizer, a maneira como nós nos relacionamos com o corpo de Cristo, ela é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da nossa vida e da nossa família. Você sabia disso? Nós vamos ver isso nessa noite. Para isso eu quero convidar os irmãos, então, a meditarem comigo, a fazer a leitura aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, a gente vai ler alguns versículos. Nós temos vindo de um estudo nas células e temos outros estudos sobre bênção, sobre prosperidade, mas a bênção e a prosperidade, ela nos alcançar, está diretamente relacionada com a maneira que nós nos relacionamos com o corpo de Jesus. Não adianta fazer tudo certinho, se eu não me relacionar com o corpo de Jesus de maneira correta, nós não vamos desfrutar da verdadeira prosperidade, das verdadeiras bênçãos do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para a igreja de 1 Coríntios, versículo 17. Mas isto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em particular acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los.
Versículo 27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Amém. Meus amados, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nesse momento ele trata de um assunto muito importante, que aparentemente ele está falando a respeito da ceia, e a questão imediata, a questão que a gente costuma chamar de a gota d'água do negócio. Você conhece essa expressão? A gota d'água? A coisa já ia mal, fazia tempo. E os problemas eram vários. Mas chega uma hora que é a gota d'água e que faz a água entornar no copo. É exatamente isso que está acontecendo. O momento de ceia como esse é a gota d'água do problema, não é o problema. É a gota d'água da situação. É ela que vai ser um instrumento em que o apóstolo Paulo, então, vai ser inspirado pelo Espírito Santo para poder tratar desse assunto. Que o assunto é muito mais amplo do que comer um pedaço de pão e tomar do suco da uva ou do vinho, seja como for. O problema é outro, ele é muito maior do que isso. Esse momento de ceia que a gente chama, ele é o raio-x de uma vida. Ele é o raio-x da vida da igreja. E é isso que está acontecendo. Então a gente precisa observar esse texto a partir dessa perspectiva. O que está acontecendo na igreja em que esse momento é um momento marcante para que o apóstolo Paulo vá tratar desse assunto? Qual é o assunto, então, que ele quer tratar? A primeira coisa que a gente pode notar aqui é que na igreja havia partidos, versículo 18, olha só. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em particular, até acredito que isso é verdade. Isso aqui é a panelinha. Você sabe o que é panelinha? Panelinha. Cada um tem as suas preferências e forma o seu grupo de panelinha. Esse é o primeiro problema da igreja. Paulo não está falando que é panelinha na hora da ceia, não é isso que ele está falando. Como eu disse, e é possível notar no texto que Paulo está falando de coisas muito maiores do que tratar apenas do momento da ceia. Ele está dizendo que há divisões na igreja. A panelinha não começa assim, a panelinha ela não funciona só no culto. Na verdade, raramente acontece no culto, às vezes acontece em um evento. Panelinha acontece, é um indo na casa do outro, mandando um WhatsApp para o outro, olha, estou insatisfeito com isso, o que você acha daquilo? Vocês já passaram por isso? Vocês já viram algo assim acontecer? Nas famílias acontece, quando alguém está insatisfeito com o irmão, ou com o pai, com a mãe, fica lá de WhatsApp, de noite você está sabendo? Política, é ou não é verdade? Ou eu estou falando uma linguagem que ninguém está entendendo? O apóstolo Paulo está dizendo que havia panelinha na igreja. E ele deixa claro que isso é verdade. Ele acredita que isso é verdade.
Ele deve ter ouvido muitas coisas ele não acreditava, mas esta ele acredita como sendo verdade. Muitas coisas chegaram ao ouvido do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não estava nessa igreja, por isso que ele escreve a carta. Então isso é uma carta, ele não está pessoalmente na igreja. Ele deixa claro que é normal que tenha panelinhas, todo grupo de gente vai ter um tipo de panelinha, só que a questão não é haver ou não panelinha. As panelinhas, de certa forma, elas mostram quem é aprovado, quem realmente é filho de Deus, quem tem compromisso com Cristo e quem não tem. É uma foto da situação, ela mostra quem é aprovado e quem não é. Então, em todos os lugares, em todo tipo de relacionamento, vai haver alguma coisa que não é normal, que não é bom, mas ela vai existir. Ela vai existir para mostrar quem é aprovado, quem não é aprovado. Então, a questão não é o fato de existir a panelinha em si. Não é o fato de existir a panelinha em si. A questão é como os irmãos estão envolvidos nesse problema. Que na minha família pode ter panelinha, é fato. Mas a maneira como eu envolvo nessa panelinha é que pode ser um problema. Porque o outro não é responsabilidade minha. A maneira como eu falo dos meus pais, eu falo dos meus líderes, isso pode ser um problema. Mas o que o outro está falando, ele tem uma responsabilidade a respeito disso. Então, amados, a primeira coisa que a gente nota é que havia panelinhas e que os irmãos não estavam se posicionando de maneira coerente a um filho de Deus no meio dessa situação. Eles não estavam se portando de maneira coerente. Entenda que essa carta que o apóstolo Paulo escreve é para que os irmãos, os filhos de Deus, os aprovados, e aqueles em dificuldade, aqueles que não estavam se posicionando, se posicionassem. O objetivo é que eles recebessem todas as bênçãos de Deus. É por isso, é como um pai falando com o filho: meu filho, olha só, qual que é o alvo? O que você quer de Jesus, com Jesus? Como que você quer conhecer Jesus? Então você precisa melhorar, você precisa mudar a maneira como você está vivendo. O apóstolo Paulo não está apontando o dedo na frente das pessoas e dizendo: olha, você está errado, você está errado. Não é isso que ele está fazendo. O objetivo é dizer, é pegar pela mão e dizer: olha, Deus tem algo mais excelente para você. Então é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O objetivo dele não é dizer quem está certo e quem está errado, mas o objetivo dele é desafiar aqueles que estão vivendo de maneira incoerente, que são filhos de Deus, se posicionassem e vivessem como filhos de Deus que são. Então esse é o objetivo. E aí ele deixa ainda mais uma questão muito importante para nós. Ele diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Parece aqui que o problema é sobre o comer ou beber. Mas não é. O que ele está dizendo é que a gente atropelando a irmãos, atropelando uns aos outros. Você quer ver que quer irmão atropelar uns aos outros? Nós temos o costume aqui de vez em quando termos uma grande ceia, uma janta,
Não é verdade? Nós tivemos agora o batismo com uma janta que foi maravilhosa. E eu fui uma vez num lugar, num casamento, e na hora que liberaram, eu até contei isso para alguém recentemente, que liberaram os docinhos, né? Eu estava sentado assim, e havia uma mesa enorme de madeira assim atrás de mim, com bombom, essas coisas, esses docinhos aí. Foi lá em Ponte Nova, no clube lá, no centro da cidade, para quem conhece. Eu não esqueço disso. Estava lá, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, a gente estava lá, né, esperando os docinhos. A gente estava sentado, tranquilo, né, um lugar muito grande. E de repente, na hora que falaram assim, pode comer o doce, irmão. Aqui, eu nunca vi um negócio assim. Eu olhei para trás, amados, foi assim, ó, foi um piscar de olho, eu nunca vi um negócio desse. E não foi só eu, assim, a minha família ficou assim, eu não acredito num negócio desse. Quando eu olhei para trás, meu pai estava na minha frente, meu cunhado também. A última pessoa estava carregando o forro da mesa, meus amados. Não é brincadeira. Eu nunca vi um negócio desse. E se atropelar as pessoas, a desrespeitar as pessoas. Exatamente isso estava acontecendo, não só no momento da ceia, mas na vida cotidiana da igreja. Havia gente que estava atropelando uns aos outros. O que é atropelar uns aos outros? É tirar vantagem. É aproveitar os momentos, aproveitar as pessoas para tirar vantagem delas. Alguns políticos costumam fazer isso. E em algumas reuniões para tirar vantagem. Aqui falo político, mas de todo nível. Desde lá na empresa, alguém que está aspirando um cargo maior, ele já chega com aquela intenção, né? Quem vai ser a próxima vítima? Ele se relaciona como quem está esperando a oportunidade de tirar uma vantagem. Atropelando as pessoas. Era isso que estava acontecendo. Alguns irmãos estavam atropelando os outros. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma, olha só, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ora, eles estavam comendo aqui, ó, o pão e bebendo vinho. A gente não fala e aprendeu, e a Bíblia diz que esta é a ceia do Senhor. Paulo fala, não, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Não, mas aqui tem pão e vinho. Mas o apóstolo Paulo é enfático a dizer, aliás, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala, não, você não está comendo a ceia do Senhor, você está comendo pão e bebendo vinho. Mas não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, amados, a gente aprendeu, e a gente aprendeu a ver somente através disto. Somente através dos elementos. Mas não é isto que a Bíblia nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Os elementos é aquilo assim, é o símbolo da verdadeira ceia. Porque se fosse de fato a verdadeira ceia, Paulo não diria o seguinte, olha, vocês comeram pão, beberam vinho, mas não comeram a ceia do Senhor. Ou a ceia do Senhor é apenas isso, ou não é isso. Mas não é isso, porque o apóstolo Paulo, aqui o Espírito Santo fala conosco, falou com a igreja lá de Corinto, que o comer o pão e beber o vinho não é participar da ceia do Senhor. Então não é. Então nós não temos outra saída. Nós precisamos então entender o que é essa ceia do Senhor. E a gente já nota por aqui que a ceia do Senhor é comunhão entre os irmãos. Ela é
necessariamente relacional. Ela é relacional. Jesus é enfático em dizer o seguinte, que se você vier trazer a sua oferta, e se lembrar de que tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, você deve deixar a oferta para entregar depois que você se reconciliar com o irmão. O relacionamento é o fundamento da igreja. Em outras palavras, a igreja de Jesus, ela é necessariamente relacional. Ela não é estrutural e ela não é de atividades. Isso não define a igreja. São coisas em função da igreja. Por exemplo, o que define a sua família? O que define a família não é o banho que você toma regularmente. O banho faz uma diferença nos seus relacionamentos, faz ou não faz? Uma grande diferença, mesmo no frio. Mas a sua família, ela não é definida, o seu lar não é definido pelo banho que você toma, pela casa que você mora. Se tem goteira na sua casa ou se não tem. Tem gente que mora debaixo da ponte e tem um lar debaixo da ponte. Então, aquilo que é físico, aquilo que é visível, não define os relacionamentos. Mas os relacionamentos, eles são poderosos, e mais ainda se for um relacionamento em Cristo, para mudar a nossa vida. E às vezes a gente entende a igreja de maneira errada. A gente pensa que ela é a estrutura, ela não é a estrutura é em função dela, é igual o carro está em função da sua família, mas o carro não define a sua família. Embora os jovens, inexperientes, ainda crescendo em maturidade, eles pensam que o carro define a vida deles. Em alguns lugares é o que a bicicleta define a vida deles. Mas isso faz parte da nossa imaturidade. Mas isso não é verdade. Isso não define quem nós somos. E aí o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer o seguinte, que nessa relação onde a gente querendo tirar proveito uns dos outros, olha o que acontece, uns ficam sem nada. Olha só, porque versículo 21, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Enquanto um fica sem nada, o outro se deleita. O outro se deleita. O outro satisfez as suas necessidades. Porque comer é algo humano. É uma necessidade. O comer é primordial, é humano. Para quê? Para satisfazer a necessidade do corpo. Mas o que passa disso não é para satisfazer a necessidade do corpo, é para satisfazer o nosso ego. E o que aconteceu aqui? Tinha para todo mundo. Mas os mais ricos, os mais abastados, os mais espertos, aqueles que aprenderam que o mundo é dos espertos, eles atropelaram os outros. Eu ouvi isso muitas vezes na minha vida. Olha, o mundo é dos espertos. E o reino de Deus não é uma corrida, meus amados, em quem chega primeiro. Mas Jesus não falou que é corrida. Jesus disse o quê? Que Ele é caminho, que Ele é jornada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida não é algo que você conquista quando chega. Jesus já disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Então a vida está no próprio caminho. Então a vida não é alcançada quando eu chego. A vida, ela é a vivência que eu tenho no caminho. Jesus também disse que viver é conhecer o Pai e conhecer a Ele. E convenhamos, como é que nós vamos conhecer a Jesus hoje? E como é que nós vamos conhecer o Pai? Às vezes, alguém diz assim, olha, o negócio é conhecer a Deus. Mas primeiro, como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou conhecer a Deus? Jesus falou, só é possível conhecer a Deus através dele. É Ele que revela o Pai. Então, se eu só posso conhecer a Deus através de Jesus, então quem que eu tenho que conhecer primeiro? Jesus. E como é que eu conheço Jesus? É no caminho. Ele falou que Ele é caminho, Ele é uma jornada, Ele não é um fim, uma expectativa. E aí tudo bem, então nós estamos na jornada de conhecer Jesus, estamos aí na estrada, né, para conhecer a Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus? Ora, vou conhecer Jesus através do corpo dele. Como é que eu vou conhecer um Jesus que eu não vejo? Não é verdade. Eu só posso conhecer através daquilo que eu vejo, primeiramente. E é por isso que Jesus deixou o corpo dele. E o que é o corpo de Jesus? É a igreja. Então, aqueles que pensam que podem conhecer a Deus, atropelando o caminho do conhecimento de Deus, está muito equivocado. Não vai conhecer a Deus. Ah, não, o que importa é o meu relacionamento com Deus. Não, o que importa não é o seu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. É isto que importa, porque o meu relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja, é que vai me conduzir para o relacionamento correto com Jesus e com Deus. É um equívoco completo eu pensar que posso cortar o caminho, né, pegar um atalho, eu vou direto para Deus. É um equívoco. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para nós. Versículo 17, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, que todas as vezes que eu faço algo que Jesus mandou fazer, mas sem me relacionar com a igreja dele do jeito certo, eu sou mentiroso, eu sou uma fraude, eu sou um enganador, porque eu pego esse pão aqui e falo, estou participando do corpo de Jesus. Aí Jesus fala, mentira, você está desprezando o seu irmão, você está desprezando, você está atropelando todo mundo. Como assim você faz parte do meu corpo? Mentira! Nós nos tornamos como Satanás, enganador desde o princípio. E aí, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha só, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Uma vez, amados, aconteceu um fato muito interessante, talvez você pode estar achando que eu estou exagerando. Ah, Moisés está falando bobagem aí, está empolgado demais. A Bíblia nos conta um relato muito interessante em Atos capítulo 5, uma história famosa aí de Ananias e Safira. A igreja naquela época estava passando por um momento muito complicado, muita perseguição, muita necessidade básica mesmo, de comida e tudo. E alguns irmãos pegaram parte dos seus bens, venderam e ofertaram aquele valor para socorrer os seus irmãos. Alguns, como Barnabé, por exemplo, vendeu foi tudo, vendeu toda a fazenda. Barnabé era um homem muito rico. Ele vendeu tudo e colocou lá nos pés dos apóstolos para socorrer os seus irmãos. Alguns venderam a parte, enfim, cada um deu ali o que entendeu que devia dar. Mas um casal vendeu uma propriedade e eles combinam de levar uma parte daquele valor e colocar lá nos pés dos apóstolos. E aí eles combinam entre eles, não falam nada com mais ninguém. E aí chega lá o Ananias, vai lá e deposita a oferta lá nos pés dos apóstolos. Ele é recebido na porta da igreja pelo apóstolo Pedro. E aí o apóstolo Pedro pergunta para ele: Ananias, é por esse valor que você vendeu o terreno, a sua propriedade? Ele diz: é por esse valor. A primeira coisa aqui que nós percebemos nessa história é que o valor que ele tivesse vendido era irrelevante, não tinha a menor importância. Para que o apóstolo Pedro pergunta para ele assim: olha, é por esse valor? Primeiro, o apóstolo Pedro não precisava saber o valor que ele tinha vendido, porque não era problema dele. O apóstolo Pedro vai dizer em seguida: olha, se você vendeu esse terreno, se você doou, quanto que você vendeu, isso é problema seu. Se você quisesse doar tudo, problema seu. Se você quisesse doar uma parte ou não doar nada, problema seu. Mas por que é que o apóstolo Paulo pergunta? Talvez você nunca reparou sobre isso. Mas é porque os dois já haviam combinado em casa, o marido e a sua esposa, de enganarem a igreja de Jesus. Eles haviam combinado de enganar a igreja de Jesus. Para que enganar a igreja de Jesus? Para que enganar o corpo de Cristo? Só se for para tirar benefício próprio, como estava acontecendo em Corinto, para se aproveitar dos irmãos. De que maneira? Orgulho. Porque os irmãos não tinham, eles estavam em necessidade, eles não tinham nada para dar para ninguém. No mínimo é orgulho, outras coisas não sabemos. E aí então o Ananias, ele diz: não, é por tal valor. E o apóstolo Pedro, olhando nos seus olhos, com alguns irmãos, cheio de testemunha, falou assim: por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração mentindo ao Espírito Santo? E aí o Ananias morreu imediatamente. Acabaram de retirar o corpo dele, chega a sua esposa. O apóstolo Pedro faz a mesma pergunta, e ela responde da mesma maneira. O apóstolo Pedro fala com ela a mesma coisa: por que vocês deixaram que Satanás enchesse o seu coração, mentindo ao Espírito Santo? E ela também imediatamente morreu naquele mesmo lugar, na porta do templo. Por quê? Porque tentou tirar proveito da igreja de Jesus.
tirar proveito da igreja de Jesus. Desvalorizar a igreja de Jesus é algo muito sério. Algumas pessoas hoje pregam por aí, você não precisa de pastor, você não precisa de nada, o seu negócio é só com Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Não desvalorize a igreja de Jesus. Não desvalorize os relacionamentos. Nós precisamos dos relacionamentos. Nós precisamos da igreja de Jesus. É o único meio pelo qual nós vamos, de fato, conhecer Jesus. É através da sua igreja. Eu conheço alguns irmãos em países de muita perseguição, países islâmicos, na Índia, e alguns tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Jesus se revelou pessoalmente a eles. E uma das coisas que Jesus disse a eles é o seguinte: agora você vai e procura um cristão e orienta eles onde eles deviam ir. Jesus nunca falou assim: agora que você viu o meu poder, né, a minha revelação extraordinária, está tudo certo para você. Muitos são os casos que eu já vi, e algumas pessoas eu até conheço, mas em todos eles, Jesus falou assim: agora que você sabe que eu sou real, vai lá se encontrar com seus irmãos. Sempre foi assim. E aí, meus amados, mas a igreja de Jesus não é só relacionamento por relacionamentos. Aqui, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo, ele introduz esse assunto no capítulo 11, versículo 17, falando dessas coisas. E ele chega a dizer o seguinte: que nós temos a responsabilidade, olha só, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ele não está falando de discernir o pão, ele está falando de discernir o corpo, vocês comem e bebem juízo para si. E aí ele diz: é por isto que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, cada um de nós tem a responsabilidade de se avaliar em como nós lidamos com o corpo de Cristo, como nós lidamos com os nossos irmãos, como nós nos relacionamos uns com os outros. A vida inteira eu aprendi que aqui seria eu julgar a respeito dos meus pecados. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de relacionamentos. Ele está falando do corpo. Eu realmente preciso estar sempre arrependido. Não tem nenhum problema nisso. Mas aqui a ênfase do apóstolo Paulo é dizer que eu, como parte desse corpo, tenho uma responsabilidade de me avaliar. É eu que tenho que me avaliar. Porque agora eu sou filho de Deus, eu tenho Espírito Santo, senão eu não estava no corpo. Senão eu não fazia parte do corpo. Se eu não nasci de novo, eu não faço parte do corpo. Não faço parte do corpo de Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu não faço parte disso. Então não tem nenhum problema, é a vida normal acontecendo. Aquele que não nasceu de novo, ele é escravo do seu pecado. Não adianta eu querer que ele viva de maneira diferente, que alguém que não nasceu de novo seja alguém melhor. Pelo contrário, ele vai de mal a pior. Qualquer expectativa que eu tenho em alguém que não nasceu de novo, eu estou completamente equivocado. Não são bons comportamentos. O homem que não nasceu de novo, ele é podre, ele é um defunto. A Bíblia diz isso. E ninguém carrega um defunto para pôr dentro de casa. Se você deixar um frango ali que descongelou, passou da hora, já começa a ter problema.
Eu já esqueci frango, lá em casa nós já esquecemos lá, frango descongelado. Pouco tempo aquilo vira um problema dentro de casa. Imagina carregar um defunto dentro da sua casa por um mês, um ano. Então aquele que não nasceu de novo, ele é um defunto, ele é morto. É assim que a Bíblia diz. Então ele viver como defunto não tem nenhum problema, porque ele é defunto. Mas agora aqueles que nasceram de novo não são assim. Então é por isso que aquele que nasceu de novo, ele tem uma responsabilidade de se avaliar. Porque ele pode estar no caminho da destruição. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Está vendo? Nós falamos sobre prosperidade, mas se eu me relaciono de maneira inadequada com o corpo de Cristo, que prosperidade vai alcançar a minha família? Que prosperidade vai me alcançar? Nenhuma. Às vezes eu experimento uma bênção de Deus assim extraordinária, mas daí a pouco ela se vai, porque eu não tenho um relacionamento com o corpo de Jesus de verdade. Então, meus amados, o apóstolo Paulo termina aí essa questão, essa introdução no assunto que ele vai continuar no capítulo 12, que é então, por que é que o corpo de Cristo são os filhos de Deus reunidos? Aí ele vai falar no capítulo 12. Mas a introdução é essa, que se eu não tiver um relacionamento adequado com o corpo de Cristo, eu estou bastante enrolado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso acertar os meus relacionamentos, para que então eu possa entender qual é o meu lugar no corpo de Cristo e como eu viver da maneira como Cristo me criou para viver. Isso aí ele vai tratar no capítulo 12. Então, meus amados, há muitas coisas que Deus tem para nós, e nós precisamos, portanto, para desfrutar delas, saber relacionar um com o outro adequadamente, porque nós somos filhos de Deus. Amém, meus amados?